Olá, eu sou Andréa Repsos, presidente do LIDE Rio de Janeiro. No Business Talk de hoje eu recebo Priscila Sacalém. Ela é secretária de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana do Rio de Janeiro. Priscila é uma advogada de formação que trouxe toda a sua expertise jurídica para a gestão pública, enfrentando complexos desafios na condução das políticas que impactam milhões de cidadãos. A trajetória dela é marcada pelo diálogo, negociação e foco em resultados, além dela ser uma liderança feminina muito importante que inspira, construindo autoridade em um ambiente tradicionalmente masculino, com uma postura baseada em escuta, colaboração, firmeza e muita coragem. Além do cargo que ocupa atualmente, eu queria que você contasse para os nossos ouvintes quem é a Priscila Sacalém, como é que a sua trajetória pessoal moldou essa sua visão sobre liderança, essa sua atuação tão importante na gestão pública. Olá, Andréia. Para mim é um prazer estar aqui com você. Obrigada pela introdução tão generosa, belíssima. Você que é uma inspiração para nós, né, mulheres que estamos aqui também na luta. E respondendo a sua pergunta, a Priscila é uma filha de libaneses que emigraram para o Brasil para tentar uma vida melhor, que sempre teve muita alegria em casa e que desde cedo já despontava como uma liderança, né? Comecei liderando minhas irmãs, praticamente uma líder de motim, e aí quando eu fui fazer motim do bem. Sempre em prol dos nossos interesses, né? Da família, das meninas, às vezes a gente queria fazer alguma coisa e os pais não deixavam, e aí eu ia lá e tomava frente, né? Eu lembro quando eu estava estagiando no escritório de advocacia, que eu queria ter feito comunicação. E aí, meu pai falou, filha, vamos ver alguma coisa assim que você possa ter uma carreira mais... que possa ter mais oportunidades, né? Você vai poder fazer concurso, pode advogar. E aí tinha uma amigona dele que era advogada. Eu passei uma semana indo para o escritório dela, na época do pré-vestibular, gostei da dinâmica de ajudar as pessoas, especialmente, né, como advogada. Então, ela era advogada trabalhista, então ela recebia muitas pessoas lá cheias de problema e ela tentava resolver os problemas. Então, como na minha infância, né, a família libanesa tem comércio, e eu também ia trabalhar na loja, né, desde cedo, então essa coisa de assumir responsabilidade, de lidar com o público, com pessoas, né, tudo isso já foi moldando a pessoa que eu sou. E aí quando eu escolhi o direito, muito influenciada pela doutora Eliane, maravilhosa, né, advogada do meu pai, eu queria fazer alguma coisa relacionada ao direito internacional, porque minha família é árabe, como, né, meu nome já diz, minha família é libanesa, e eu falo árabe. Além de falar inglês, né, da escola, de arranhar no espanhol, mas lá em casa a gente falava árabe. O que é um diferencial espetacular, né? Hoje em dia a gente coloca... Eu sempre coloquei no currículo, foi um quebra-gelo em entrevista, mas, sendo muito honesta, eu ainda não consegui utilizar para fins profissionais, efetivamente, porque aí foi isso. Eu queria fazer alguma coisa ligada a direito internacional. E aí teve um estágio que eu me candidatei, porque os clientes daquele escritório de advocacia eram todos empresas aéreas internacionais. Falei, bom, é isso. Empresa aérea internacional, vou falar em francês com a Air France, em alemão com a Lufthansa e vambora. E aí, quando eu fui ver, na verdade, era um escritório de direito tributário e não de direito internacional. Tava eu lá fazendo questões relacionadas à tributação do combustível do avião, enfim. E assim cheguei, né, no direito tributário, que é a minha formação básica do direito. Que bom, né? Que hoje você tem um conhecimento profundo e é muito, muito importante para a área que você está atuando, né? E quais foram os momentos mais decisivos assim da sua carreira que contribuíram para moldar, né, a tua trajetória, as tuas decisões? O que foi acontecendo? Você começou nesse escritório, como é que você foi parar no poder público, né? Então, exatamente isso. Quando a gente olha, porque olhar a obra pronta, né, de trás para frente, dá até para contar uma história bonita, fazer uma narrativa, mas na verdade mesmo, eu sabia que eu queria estar sempre trabalhando, né? Nunca foi uma opção para mim fazer concurso público, por exemplo, porque eu não ia ter condição de morar e não trabalhar. Então eu precisava trabalhar, vim morar na Zona Sul, meu estágio era aqui, minha faculdade era aqui, minha família é de Jacarepaguá originalmente. Então eu precisava trabalhar. E aí eu fui encontrando ao longo do meu caminho, né, pessoas e assuntos com os quais eu me identificava muito, muito. E eu já tinha mais ou menos
15 anos de formada, mais ou menos isso, 15 anos de formada, quando apareceu uma oportunidade de uma vaga de emprego na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, na Firjan. E aí eu vi aquela vaga, era para a área tributária, mas tinha uma coisinha ali que me atraiu mais do que trabalhar com tributário, que era fazer relação institucional, que era analisar projeto de lei, fazer defesa de interesses na Assembleia Legislativa, levar as causas da indústria para o Poder Executivo, fazer os pleitos, né, que a gente chama de Helgov. E ali, de verdade, assim, eu já sabia que eu tinha essa coisa de lidar com pessoas, do público, eu ajudo vários projetos sociais, então eu tenho esse espírito solidário, público dentro de mim. Meu pai é policial militar reformado e foi muito atuante, né? Ele atuou nas diretas já, e eu sempre cresci com esse tipo de exemplo e de exposição lá em casa, né? A pessoas e ao espírito público, ao propósito de ajudar. E aí, chegando na Firjan, eu entendi que dava para, sendo advogada, fazer isso também. Foi muito interessante, muito interessante. Relações governamentais, ele pega exatamente essa área mais ampla, né? E você poder fazer um trabalho que ajude a uma indústria, você está ajudando socialmente uma quantidade enorme de empresas e de famílias, né? Então, porque as empresas que são fornecedoras, as famílias que você está garantindo a empregabilidade, né? Então, é muito bacana isso. Muito, assim, uma experiência muito interessante também de visão de mundo, eu diria. Exatamente o que você falou, assim. Eu sempre tive isso intuitivamente, que ajudar quem trabalha é ajudar toda a comunidade, a sociedade. Mas aí quando você tem contato, de fato, com a experiência, estuda, né? Você entende que o poder da indústria, Andréia, ele tem um poder multiplicador de 4. Então, para cada emprego que você gera na indústria, além de circular o recurso, gerar arrecadação de tributos, né, de diminuir o índice de desemprego, você impacta na vida de 4 pessoas. Cada pessoa, né? No mínimo, cada pessoa empregada gera 4 pessoas impactadas. E mais do que isso, né? Falando um pouquinho da minha área de atuação com relação ao direito tributário, quando eu vim para o lado de cá do balcão trabalhar no governo, aí é o direito financeiro, é fundamental que haja essa interlocução entre o público e o privado, porque não existe dinheiro público. O que existe é o Estado, né, buscando receitas, seja através da arrecadação tributária ou de outras fontes de recurso que o Estado também pode ter, para fazer suas atividades. Então, é fundamental que o empresariado, né, seja um ator principal junto com o Estado dentro de uma sociedade, dentro de uma economia. É um Estado produtivo, né? Um Estado que tem uma indústria que está produzindo, que está gerando lucro, está gerando imposto e a máquina está gerando. Né? Exatamente, gerando bem-estar social com tudo isso. Exatamente. E o que você acha que significa liderar nos dias de hoje? Né? Qual é a característica que você acha essencial para estar assumindo uma posição de liderança? Nossa, difícil, né? Eu acho que, mais do que tudo, liderar significa escutar. Eu aprendi. Porque você vive num ambiente de alta pressão, então acho que essa sua experiência pode ser transmitida, né? Exatamente. Nos últimos 10 meses, 11 meses, eu estou secretária de Transporte do Estado, né? Antes eu tinha ficado como assessora no governo, fiz uma transição da Firjan para o governo e desde 2020 estou do lado de cá do balcão, como eu falei. E eu acredito que, assim, especialmente nesse cargo que eu estou ocupando hoje, em que eu lidero, né, todos os servidores da Secretaria de Transporte, mas em todas as experiências que eu tive de liderar, como eu falei, assim, eu acho que o que fez a diferença foi quando eu escutei mais do que eu já cheguei para falar, né, porque a gente acha que sabe, a gente acha que entende, mas quando a gente está na frente ou diante de uma situação com um colaborador, com um colega de trabalho, antes de exarar a opinião, se você escuta, é possível até que você mude o seu argumento ou aprimore ele. E eu sou uma pessoa, né? Eu sei que ficar se definindo, mas isso é verdade mesmo. E isso é o que todo mundo me fala, né? Que eu sou uma pessoa de opiniões muito fortes. E sou mesmo. Então, assim, meu tom de voz, quando eu me escuto, eu sei que eu tenho um tom de voz impositivo, eu falo alto, eu falo forte. Mas eu também sou uma pessoa que mudo muito de opinião. Eu não tenho verdades.
né? Eu tenho opiniões fortes e mudo de opinião com muita facilidade, desde que eu seja convencida. Não, e desde que você adquira um conhecimento que te complemente a tua opinião anterior. Exatamente. Certeza, Então, por isso que escutar, para mim, acho que é a ferramenta principal na liderança. E dentro dessa sua fala, né, da sua forma de performar, como é que você constrói equipe, né, de alta performance dentro de uma gestão pública? Eu acho que isso deve ser um grande dificultador, porque nem todas as pessoas que estão na tua equipe vieram da sua gestão. Você encontra pessoas de outras gestões. Como é que você consegue motivar essa equipe e fazer com que ela se torne produtiva e tenha a motivação, né, mesmo, para estar ali dando sangue para um trabalho que não é fácil, né? Não é fácil, não é da minha área, né? Então, eu sou advogada, tributarista e fui parar numa área de mobilidade que é principalmente formada por engenheiros, muitos deles homens, e também pelo pessoal da área financeira, de modelar projeto, concessão. Então, eu tive que, além de, né, encontrar profissionais para eu engajar da minha área, profissionais com os quais eu não tinha nenhuma afinidade, então não sabia nem por onde começar. Mas o que a gente procurou fazer lá na secretaria, em primeiro lugar, foi ouvir, né, todo mundo e entender o que cada um fazia. E mais do que isso, uma técnica que eu adotei lá foi de observar. Então, ver como a pessoa se comporta perante a sua equipe, ver como que a pessoa se comporta diante de um prazo para cumprir ou não, né? E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui conhecendo melhor os servidores. A gente aproveitou muito os servidores lá na secretaria, porque a Secretaria de Transporte é uma secretaria muito técnica. Eu preciso de gente que entenda de mobilidade, que entenda de tecnologia. E, por fim, eu acho que para deixar os servidores satisfeitos, o que eu pude mostrar para eles é seriedade, compromisso e trabalho. Porque eu acho que o exemplo também inspira, né? Tirando as meninas, que é sempre muito legal, né? Eu, com 42 para 43 anos agora, eu não tive essas mulheres lá quando eu tinha 20 anos, especialmente no direito tributário, que é um direito realmente muito masculino. Acho que a engenharia é masculina, o direito tributário é masculino, eu tô meio que fadada a isso, né? Eu tento ser inspiração para as meninas, em especial. Então, eu sempre dou um jeito de quando tem mulher na reunião, veio uma arquiteta, uma engenheira ou advogada, né? Eu sempre falo, as meninas, quando somos maioria na reunião, então, aí é que eu brinco, né? Eu viro para os homens na reunião e falo, a gente já tá deixando vocês participarem e tal. Mas, assim, brincadeiras à parte, eu acho que no dia a dia mais é o exemplo, né? A inspiração. Não, e o profissionalismo, né? Sem eu acho dúvida. que isso, sem dúvida, você leva para as pessoas. Mas você acha, assim, aproveitando esse gancho que você falou de lideranças femininas, na sua opinião, que mudanças ainda precisam acontecer para a gente ampliar a presença feminina em posição estratégica, né? Como é uma posição estratégica como a que você ocupa atualmente? Olha, eu acho que a gente está num excelente caminho, mas eu acho que ainda precisa de muitas mudanças, né? A gente está dando o start, eu sinto que estamos num momento de transição, porque eu percebo que já foi muito diferente, né? A mulher não era nem lembrada e hoje, pelo menos, a gente é falada, mesmo que incomodando um pouco, ainda somos faladas, né? Eu acredito que a principal mudança tem que partir das mulheres. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que Sabe? a mulher tem que se capacitar cada vez mais, né? Isso aí. Fora a mulher... Mas, Andréia, deixa eu te contar, eu acho que a gente, né, pelo menos as mulheres com quem eu convivo, todas elas se capacitam. Eu acho que além da gente se capacitar, a gente tem que acreditar na gente. A gente tem que ter certeza que a gente pode ser o que a gente quiser, sabe? E também, eu não gosto muito de jargões, né, de movimentos, mas eu acho que tem que ter a mulher levantando a mulher, sabe? Essa semana eu vi um post no Instagram, até repostei, até naquele evento que a gente teve juntas, você sempre enaltece a presença das mulheres, é que uma mulher, né, quando ela chega num cargo de poder, ela, ao invés de não trazer as outras mulheres, né, ela deve abrir espaço na mesa para as outras mulheres sentarem junto com ela. Então, talvez, né, de forma sutil, sem ser competindo, concorrendo,
mas a gente promover a gente mesma, sabe? As mulheres promoverem as mulheres, como você já está fazendo, como eu tento fazer na secretaria, né? Sem preconceito com os homens, mas é que eu acho muito importante que o exemplo venha da gente, porque nós somos as mães que vamos educar os meninos, então as mulheres é que tem que dar o pontapé inicial. Concordo plenamente. Acho que as mulheres também têm que buscar se posicionar. Acho que ninguém pode largar a mão de ninguém e entender que ela pode estar onde ela está, desde que ela tenha merecimento e preparo para aquela posição, né? Então, acho bem interessante. Agora, quais são os aspectos da gestão pública que te surpreenderam quando você passou a atuar mais diretamente na administração pública, né? Porque você acha que você consegue transformar estruturas complexas que você encontrou, assim, é possível fazer um trabalho de mudança? Não foi bem uma surpresa, mas uma confirmação. Né? No meu mestrado, eu falei sobre direito tributário, mas dentro da ideia de política pública tributária. Então, eu já fui me encaminhando para esse lado mais geralzão da gestão pública, porque eu já estava dentro da gestão pública e me apaixonei mesmo. O que eu confirmei é que sem diálogo a gente não consegue avançar. Então, ainda precisamos fomentar cada vez mais os diálogos institucionais para que a gestão pública seja eficiente. E não estou falando só do diálogo entre o público e o privado, não. É dentro do próprio governo ter pastas que têm assuntos em comum e que talvez não os tratem da forma como deveriam, né? Para gerar mais eficiência. Ou entre os entes da federação, né? No setor de mobilidade, por exemplo, lá na secretaria, a gente tem a União, o Estado e o município. Os 3 entes da federação têm competência para legislar e para aplicar a legislação sobre mobilidade. Então, a gente fala de intermunicipal, cada município fala do seu território, e o interestadual e o nacional são feitos pela União. Como é que você faz uma política de mobilidade, uma integração, sem você estar dialogando? Concordo plenamente. Você tem que estar dialogando, vivendo o dia a dia e tendo disponibilidade para poder conversar com as pessoas certas, né, e tentar juntar. Voltando para a sua função atual, é um grande desafio a mobilidade urbana no Rio de Janeiro, né, em todo o estado do Rio de Janeiro. Quais são as grandes mudanças que já foram feitas agora recentemente? Porque eu vejo que você está fazendo um movimento muito forte para tentar melhorar, né? Porque isso também é cidadania, é qualidade de vida, é dignidade. E todos os cidadãos do Rio de Janeiro precisam chegar nos seus trabalhos, precisam conseguir se deslocar para ir a um médico, para ir a um atendimento, para fazer um serviço temporário. Então, vocês têm feito um bom trabalho nessa área, mas ainda tem muito para fazer, né? A gente acabou tendo, curiosamente, uma conjunção de fatores e um momento histórico muito interessante recentemente no nosso estado, porque 2 grandes concessões, elas se encerraram, né, que foi a da barca e a do trem, e também a gente hoje conseguiu também diminuir o tempo do Vale Social, que é da entrega desse vale transporte gratuito para quem precisa buscar medicamento e fazer tratamento. Então, como a gente teve esse alinhamento, né, de condições, o que o Estado do Rio de Janeiro está fazendo para tentar melhorar a vida do cidadão que precisa chegar, ir e vir, né? Primeiro, a gente está tentando aprimorar a forma de remunerar quem está prestando serviço para a gente. Então, já ficou provado aí pelo Brasil que as concessões da década de 90, que remuneravam pela tarifa, pelos passageiros, né, pelo que o passageiro pagava, ou pelo pedágio, quando a gente está falando de estrada, elas não são muito eficientes para a atividade fim, né? A nossa atividade fim é transportar pessoas no menor tempo possível com qualidade, certo? Isso. Aumentar a mobilidade urbana como um todo. Isso, encurtando as distâncias, mas também não adianta melhorar dar mais horário de trem se você não tem um serviço de qualidade no trem, por exemplo. Então, como é que a gente está tentando fomentar isso? Primeiro, a gente já promoveu, né, a implementação das tarifas sociais do metrô e do trem. Então, a gente colocou a tarifa de R$5 para quem preenche os requisitos, né, que é a população mais necessitada, que precisa andar de trem e de metrô. O bilhete único intermunicipal já existia, a gente manteve a política pública. E passou, do lado de cá do balcão, a remunerar essas empresas prestadoras pela milha náutica navegada nas barcas e pelo quilômetro rodado no trem. O que isso significa?
significa que a gente vai fazer investimento, que a gente está fazendo investimento para melhorar o serviço, mas a gente sabe exatamente qual é o preço que a gente vai pagar por cada serviço. Então, a gente só melhora o serviço e reinveste no sistema. Então, a gente está trazendo mecanismos de autofinanciar o sistema de mobilidade, que é um sistema que custa muito dinheiro, né? Cada projeto de infraestrutura de abrir uma estação de metrô ou ampliar uma linha férrea são muito caros, né? E gastam muito tempo. Então, com essa auto-remuneração do próprio sistema, a gente está pretendendo, então, levar um melhor sistema, melhor serviço para a população. É bem interessante isso, né? Porque hoje o cidadão ele gasta, às vezes, muito tempo, né, nesse deslocamento e, às vezes, falta até recurso financeiro. Esse projeto social, explica um pouco mais o que é. As pessoas que têm necessidade de ir ao médico, conseguem comprovar. Como é que funciona isso? Porque muitas pessoas eu acho que desconhecem, né? O Vale Social, Andréia, é um projeto muito bacana aqui do Estado. Ele existe desde 2005 e o objetivo dele é não ter o problema de eu não tenho dinheiro para ir fazer o meu tratamento. Eu não tenho dinheiro para comprar ou para buscar o meu remédio na farmácia popular. Então, é uma ação conjunta de saúde com mobilidade, justamente para que as pessoas possam se tratar e buscar sua medicação. Então, quando eu cheguei na secretaria, projeto de 2005, a gente estava com um delay de mais ou menos 5 meses entre a data que a pessoa dava entrada no pedido dela do Vale Social e ela recebia efetivamente o cartão, né? Eu brincava que as mulheres em gravidez... Ia nascer a criança antes dela conseguir... Exatamente. E a gente tem diversas sedes pelo estado do Rio todo, as prefeituras, elas fazem convênio conosco, a Fundação Leão 13 está vinculada a gente, então é um projeto que abrange todo o estado do Rio de Janeiro, e aí a gente agora está contratando um sistema para tornar toda essa dinâmica digital, né? Estamos em 2026, afinal de contas. E, por fim, a gente também contratou um reforço no time, né, lá do Vale, e a gente reduziu o tempo de entrega do cartão, que pela lei deveria ser em 90 dias, e hoje a gente está entregando ele em 45 dias. Fantástico isso, que bom. Muito bacana, estou muito orgulhosa desse projeto. E vocês estão colocando muita tecnologia, né? Eu acho que hoje tem muito recurso para ajudar, né? A tecnologia é um grande aliado, assim, desde drones para fazer a vistoria da linha férrea, até sistemas integrados ao GPS, ao Waze, por exemplo, para entender a questão do trânsito, para diminuir também os tempos de espera, enfim. O céu é o limite. Eu dei uma entrevista essa semana falando exatamente isso sobre a tecnologia na mobilidade. Porque se a gente tiver, por exemplo, sistemas dos municípios com do estado integrados, o passageiro sabe exatamente se ele descer do metrô e ir para o ponto de ônibus, que horas vai passar o ônibus dele, onde o ônibus que ele está esperando tá. Isso é muito possível, né? Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, a gente tem um estado digital, a gente tem um município que também está partindo para essa tecnologia. Então, basta haver diálogo e integração, que a gente vai conseguir fazer uma mobilidade muito eficiente. Não, a gente tem muito interesse, né? Como qualquer cidadão do Rio de Janeiro tem total interesse que isso aconteça, porque às vezes tem colaborador que precisa chegar rápido, às vezes a gente percebe coisas assim que são desumanas, né? Ficar 3 horas num deslocamento dentro da própria cidade, né? Então, eu acho que vai ser muito bom. E eu tenho percebido aí pelo noticiário a quantidade de mudanças que estão sendo feitas, né? Essas novas concessões também e o acompanhamento, né, que tem que ser. A gente está tentando aproveitar dentro dessa realidade, né, porque na administração pública, você até mencionou, como você sabe, a gente tem que obedecer todo o rito processual, mas dentro do que é possível, assim, a gente está tentando entregar, deixar um legado, né, do melhor possível que a gente pode fazer. Por exemplo, a gente lançou esse ano lá no LID do Rio de Janeiro, não sei se você se recorda. Claro, foi um evento espetacular, exatamente. Foi muito bom. Com você, inclusive, né, o evento que foi o lançamento do nosso anuário de mobilidade do Estado. Então, pela primeira vez, a gente pegou todos os dados oficiais relacionados à mobilidade, desde número de passageiros, valores das tarifas, trajetos, quem são as empresas, quais são as naturezas jurídicas, se é concessão, se é permissão, e colocou lá. Mas esse anuário, ele é só o pontapé inicial. A gente quer que ele seja a base
de um documento que vai servir como um documento de tomada de decisão, de gestor público consultar, de empresário consultar, para realmente ter ali um retrato fiel do que é a mobilidade no nosso estado. Esse anuário está muito bem feito, acho que é extremamente interessante. Ele tá disponível digital também, né? Tá, a gente tem as versões dele em inglês e português no site da Secretaria de Transportes. A gente pode deixar aqui na descrição do vídeo o link, vai ser um prazer. É ótimo que as pessoas consultem para mostrar exatamente esse trabalho que está sendo feito. E comentem também, se quiserem dar sugestão, a gente está para fazer um lançamento desse anuário para a academia, a gente quer fomentar, a gente quer que especialistas contribuam, vai ter uma sessão de artigo, de projeto, como eu falei. Muito bom isso. A intenção é realmente deixar esse documento como legado para o estado do Rio de Janeiro. Excelente, eu acho que é um caminho muito bom e eu acho que tendo os dados concretos ali, fica muito mais fácil o entendimento, né? Quando você coloca um relatório realmente, né? E as perspectivas que podem surgir a partir dali, acho que ficou muito bom, o relatório ficou muito bom. Tecnicamente, né? Mas tecnicamente, mas ele está muito claro, né? Ele está feito de uma forma muito boa. Estamos muito orgulhosos. Que bom. E olhando para o futuro, que sonhos profissionais você ainda quer realizar, né? Qual é o legado que você gostaria de deixar, né? O seu legado pessoal, né? Eu gostaria, assim, na secretaria, de ser lembrada como uma secretária que trabalhou muito pelo nosso estado. E o que eu almejo para minha vida profissional, assim, pode ser até curioso, mas na verdade, como lá o libanês, né, que nasce na loja e leva a casa para a loja e a loja para casa, trabalho e eu, Priscila, e a profissional Priscila são muito misturados. Na verdade, eu tento sempre imprimir, né, os meus objetivos de vida também no meu trabalho. E um dos meus maiores objetivos de vida é conhecer gente nova, é ajudar o próximo, é fazer a diferença no meu mundo. Então, se eu puder ajudar uma pessoa por dia, para mim já está suficiente. Não, isso é maravilhoso, né? Porque uma pessoa vai... Você falou em 4, eu acho que até mais do que cada pessoa que muda, você tem 4 em volta que podem ser beneficiadas também. Ou seja, mais multiplicador do que o efeito da indústria. É muito interessante isso, muito bom, é um ótimo ponto de vista. E para a gente encerrar aqui a nossa conversa, que mensagem você gostaria de transmitir para quem acredita exatamente na transformação do Brasil através de uma boa gestão pública? Que mensagem você deixaria? Porque a gente está precisando muito que as pessoas acreditem, né? Tenham um olhar positivo para as coisas muito boas que estão sendo feitas, né? É isso, André. Eu acredito que nós que fazemos o bem, que pensamos o bem e que temos amor pelo próximo, nós somos maioria. Então, o que eu queria dizer é que para nós... não desistam, né? Nós não podemos desistir, porque a minoria ela pode ser até mais barulhenta, mas nós somos a maioria, então a gente tem que ser resistência e persistir. E se você tivesse que dar um conselho para um jovem empreendedor que quer entrar para essa área ou de gestão pública ou nessa área de mobilidade, o que você diria como o teu conselho para o empreendedor? Meu conselho para qualquer ser humano é: estude. Nunca pare de estudar, porque quem aprendeu a aprender não tem limite. Estude. Muito bom. Priscila, muito obrigada. Foi ótima a nossa conversa. E se você gostou desse Business Talks de hoje com Priscila Sacalém e quiser conhecer outras histórias de sucesso do Rio de Janeiro, acesse as nossas redes Band News FM e Lead Rio de Janeiro. Muito obrigada e até o próximo.